Pessoal, no artigo 44 da nossa portaria, nós estamos tratando das assiduidades. A assiduidade, ela deve ser considerada o seguinte, pessoal. A partir do dia 1 de novembro de 2016 a 30 de 9 de 2017. Nós temos sempre como critério a data limite de 30 de 9 do ano corrente, no nosso caso, 2017. Tá? Então, a assiduidade, ela vai ser calculada pelaquela forma que nós temos aí no artigo 44. O A, que é a assiduidade, o X, que é o número de aulas previstas do ano, que é igual à carga horária, vezes 52 semanas, compreendidas entre o dia 1 de outubro de 2016 a 30 de 9 de 2017. E F é o número de faltas no ano. A fórmula nós temos assim, o A, assiduidade, que é igual a X, número de aulas previstas, menos a falta sobre o número de aulas previstas vezes 100%. Então, nós vamos ter um cálculo e o resultado que nós teremos está correspondente a esta tabela disposta e constante no artigo 44 da portaria. O terceiro parágrafo é bastante claro e objetivo, utilizar o arredondamento estatístico para 2 casas decimais. Tudo bem? A frequência, nós temos que ter um cuidado aí. Nós temos aí no seu parágrafo 1º do 45 que os docentes afastados, exercendo atividades técnico-pedagógicas administrativas em outras escolas técnicas ou na administração central, serão consideradas reuniões convocadas pela autoridade competente, que vai expedir anualmente o atestado comprobatório. No segundo parágrafo, no caso da frequência em reuniões, deverá ser proporcional à data de contratação do professor e observar os períodos de afastamento do mesmo, certo? Já no terceiro parágrafo, não serão computadas as faltas nas reuniões mencionadas no caput do artigo 45, tá? Desde que o docente apresente documentos comprobatórios que justifiquem as ausências. Parágrafo 4º fala que o número de pontuação máxima nesse item é 20, considerando a fórmula assim definida. N, nós temos o número de pontos obtidos na frequência. X será o número de comparecimentos multiplicado por 20, tá? No caso 20 semanas, e Y, o número de reuniões realizadas. Assim, matematicamente, a fórmula fica N, que é o número de pontos, igual a 20, a quantidade de semanas, vezes X, o número de comparecimentos, sobre o número de reuniões realizadas, constante em Y. Então, o cumprimento de prazos é tudo aquilo que o professor cumpre de prazos, né? Na escola ou aonde ele estiver lotado atualmente, tá? Então, entendemos que os cumprimentos de prazo seja tudo aquilo que é solicitado ao professor em termos de, né, a entrega das sínteses das avaliações, né, intermediárias, semestrais e finais na secretaria, os planos de trabalho docente, relatórios e documentos diversos solicitados por autoridade superior, indicada no calendário escolar, publicados no Diário Oficial do Estado ou internamente na escola em circular pertinente. No primeiro parágrafo, os prazos que o docente deverão cumprir, eles deverão ser divulgados por escrito pela escola técnica a eles, a qual o professor estiver lotado, e a eles se submetem todos os docentes da mesma e no que couber os docentes afastados junto à administração central e afastados para as outras unidades escolares. Já o segundo parágrafo, o cálculo da pontuação, será o número de documentos não entregues no prazo proporcional ao número de documentos solicitados no período, considerando a pontuação máxima de 20 pontos, em fórmula a seguir, divulgada utilizando-se sempre o arredondamento estatístico para 2 casas decimais. Então, vamos lá. P, pontuação, cumprimento de prazos. NE, o número de documentos solicitados. E N, o número de documentos não entregues. P, pontuação, cumprimento de prazo. 20, que é o nosso índice. Vezes, abre o parênteses aí, o número de documentos solicitado menos o número de documentos não entregues, sobre o número de documentos solicitados. Teremos o resultado e verificaremos o arredondamento aí, sempre para 2 casas decimais. 47 é o cumprimento de horário, certo? Então, o cumprimento de horário serão consideradas a pontualidade na entrada das aulas e reuniões, bem como a permanência
durante todo o horário previsto de trabalho, observando o período de 1 de outubro de 2016 a 30 de nove de 2017, atingindo o valor máximo de 20 pontos. Primeiro parágrafo. O cálculo da pontuação será o número de atrasos ou saídas antecipadas proporcionais ao número das aulas do professor, conforme segue. Então, nós temos aqui o cumprimento de prazos, N, o cumprimento de horários, nós temos o N, o número de aulas no semestre, 52, o número de semanas, né, entre 1 de outubro de 2016 a 30 de setembro desse ano, e NA, o número de atrasos, expresso na fórmula C, comprimento, que é igual a 20, vezes o número de aulas na semana, vezes 52 semanas, menos o número de atrasos, tudo isso sobre o número de aulas na semana vezes 52, o número das semanas. No segundo parágrafo, nós temos o seguinte: a proporcionalidade deverá ser aplicada aos docentes que se afastam para as funções de coordenação e demais projetos, bem como para assumir emprego público em confiança. Correto? A bonificação, pessoal, expressa no artigo 48, deixando bem claro de uma forma objetiva que bonificação é um acréscimo, não é decréscimo. É um acréscimo que pode ser integral ou não. Tudo bem? Isso vai depender de faltas e a gente vai analisar cada caso. Então, nós vamos ter aí a bonificação. A bonificação, ela obedece, né, a uns critérios aqui. Então, a bonificação, ela vai ser colocada por todo professor que comparecer de forma assídua. Agora, tem faltas que a gente deve estar observando para não sofrer desconto na pontuação por bonificação. Então, atividades com anuência da direção da escola, licença gestante, doença infecto-contagiosa, licença prêmio, férias, nojo, gala, licença paternidade, serviços obrigatórios por lei e demais previsões constantes no artigo 320, terceiro parágrafo da CLT. Então, essas faltas serão perdoadas para bonificação. Então, elas serão consideradas para efeito de bonificação. Não haverá descontos para essas faltas nessas situações. Não estando nessas situações, o bônus já começa a sofrer um decréscimo, que será proporcional à tabela que nós vamos comentar. Será feito e disposto da seguinte forma: percentuagem de faltas sobre o número de faltas, vezes 100%, vezes o número, vezes 52. E nós temos aí a pontuação. Então, quando a pontuação aí atingiu 0,0 a 0,5 aí das faltas, o cara terá uma bonificação de 50 pontos. Na outra era 20, agora é 50. Olha aí a grande atualização. De 0,6 a 1, já vai ter um acréscimo, uma bonificação de 10. Já estamos falando de bônus proporcionais e não integrais. De 1,1 a 1,5 nós temos uma pontuação de 7. De 1,6 a 2 nós vamos ter uma proporcionalidade de 5. E maior que 2 não terá bonificação. Então, o subtotal desse grupo 4 nós temos 250. Num total de toda a tabela envolvendo os 4 grupos, nós teremos 1.500. Tudo bem? Então, aqui, essas declarações constantes no artigo 49, elas serão, né, entregues, né, pelo professor que estiver afastado, não é? O professor que estiver afastado, quem vai expedir toda e qualquer declaração será um superior imediato, ao qual o professor estiver respondendo presentemente na função, à exceção do diretor da escola, cuja expedição será feita pelo diretor de serviço da área administrativa, da onde ele é diretor, para ele poder estar comprovando todas essas participações dentro, constantes aí na escola, em especial o grupo 4. No artigo 6º da nossa deliberação 23, lá de 2015, no dia 17 de setembro, compete exclusivamente ao docente protocolar na escola técnica em que tem aulas atribuídas e até 30 de setembro de cada ano
toda a documentação que possa ser objeto de análise classificatória pela Comissão em Pontuação Docente. Mais uma vez, 30/9, professores. Parágrafo único. Na hipótese de não ser sido protocolado qualquer documento a que se refere ao que eu acabei de falar no caput do artigo 6º, será utilizada toda a documentação que contiver na escola para poder classificar o professor, tá? Artigo 3º da deliberação CETEPS, 23/17 de setembro de 2015, nós temos a classificação, que ela objetiva, atribuir pontos aos professores de acordo com a sua vida, acadêmica produzida por eles e constante nos 4 grupos que acabamos de ver. Então, nós temos a classificação em pontuação docente, que ela é feita de forma decrescente da maior até a menor pontuação. No parágrafo 1º do artigo 3º da deliberação 23, nós temos que a pontuação ela deverá ser aferida por uma comissão de pontuação docente, levando-se em consideração os conhecimentos adquiridos, a produção acadêmica, técnica, artística, experiência profissional junto ao Centro Paula Souza e os aspectos de assiduidade, pontualidade e eficiência no cumprimento dos deveres. No segundo parágrafo, a classificação deverá ser elaborada por curso para o ensino técnico e por componente curricular para a base comum nacional e para a parte diversificada do ensino médio ou técnico integrado ao médio. A elaboração resultará em listas de classificação distintas, já no terceiro parágrafo, contemplando docentes licenciados e graduados de contrato por prazo indeterminado e determinado. Nós esperamos ter sido mais claros e objetivos nessas novas explanações da nossa nova portaria. O nosso objetivo é estar auxiliando, informando vocês para que nós possamos trabalhar de forma coletiva, em conjunto, vocês na escola e nós aqui, numa parceria onde vocês vão ler a legislação e nós também, não é? Então, nós vamos fazer um bem casado, inclusive na nossa capacitação Moodle aqui presente. Vamos ter momentos de interações, ao quais vocês irão proferir as perguntas que acharem pertinentes e convenientes. Iremos orientá-los e remetê-los novamente para a escola, com um objetivo comum nosso com vocês, que todos possamos fazer o melhor trabalho juntos aos nossos professores do Centro Paula Souza. Tudo bem? E espero terem apreciado toda essa explanação, Dúvidas, estejam à vontade para entrar, em contato conosco, O e-mail é pessoal@cps.sp.gov.br, o meu ademir.souza@cps.sp.gov.br, ou se sentirem mais à vontade, podem ligar também, DDD 11 São Paulo, 3324 3999 ou 3324 4000 ou 33243833 ou ainda 33244005. Tudo bem? Então, eu agradeço toda a atenção aqui dispensada, pessoal. Vamos compartilhar ao máximo possível dos nossos conhecimentos. Vamos fazer bons recortes de aprendizados. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Um abraço.